no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A crise financeira bate à porta das santas casas e hospitais filantrópicos em todo o Brasil. São mais de 700 estabelecimentos com dívidas acumuladas que superam os 10 bilhões de reais com bancos por conta da defasagem dos contratos com o SUS. Essa situação é crítica também no Ceará. Quem traz informações sobre essa movimentação dos dirigentes de santas casas é o nosso correspondente Vanderlei Moisés. As Santas Casas de Misericórdia de todo o país têm enfrentado sérios problemas financeiros por falta de aporte público para a manutenção dos equipamentos. Por conta disso, nessa quarta-feira, a Confederação das Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas, CMB, fincou cerca de 1,8 mil cruzes na esplanada dos ministérios em Brasília, em protesto contra as dificuldades pelas quais passam suas associadas. Segundo a entidade, o ato representa um pedido de socorro a deputados e senadores, em especial com relação à situação financeira crítica que pode ser agravada caso não se encontre uma solução legislativa. De acordo com a CMB, o ato simbólico representa os 1.824 hospitais filantrópicos brasileiros para expressar o mais profundo sentimento de todos aqueles que fazem a gestão destas instituições e travam a luta diária para manterem as portas abertas da assistência à saúde aos brasileiros por meio do SUS. A CMB pede que seja viabilizada a alocação de recursos na ordem de 17,2 bilhões de reais anualmente em caráter urgentíssimo, como única alternativa da assunção das obrigações trabalhistas decorrentes do projeto de lei número 2564/2020, que institui o piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagens e parteiras, já aprovado, assim como para a imprescindível adequação ao equilíbrio econômico e financeiro no relacionamento com o SUS. Com informações do Ceará Agora, Vanderlei Moisés para o Alerta Geral. Vamos continuar falando sobre esse assunto para saber qual é o impacto dessa crise financeira das santas casas e hospitais filantrópicos no atendimento à população mais pobre do Ceará. Nós estamos na linha neste momento aqui no Jornal Alerta Geral, que é gerado pela FM 104.3, com transmissão para outras 22 emissoras de rádio no interior do Ceará e também pelas redes sociais do Ceará Agora. Conosco, o presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Estado do Ceará, Marcos Vinícius Granema. Marcos, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Depois dessa exposição do nosso repórter Vanderlei Moisés, vamos trazer o assunto para a realidade local. Qual é a situação atual das Santas Casas de Misericórdia no estado do Ceará e dos hospitais filantrópicos que também enfrentam contratempos do ponto de vista financeiro? Bom dia. Bom dia a todos do Alerta Geral, bom dia Beto, Luzenor, Vanderlei. Realmente é uma situação preocupante, né? A situação nacional ela não é diferente da situação nossa estadual. A maioria das nossas entidades que trabalham aqui no nosso estado com atendimento à população ao SUS, principalmente, sofre com a falta de financiamento, né? Na verdade, o subfinanciamento. Nós estamos desde o Plano Real, né, quando foi implantado em 94, um reajuste de 93% das tabelas do SUS, enquanto, para uma ideia, só o salário subiu mais de 1.500%. Então, hoje, as nossas entidades acumulam dívidas, a maioria delas em bancos, e isso a gente considera, na verdade, um próprio cofinanciamento junto ao Sistema Único de Saúde, uma vez que os recursos deveriam ser na sua totalidade para poder manter as nossas instituições, e como o recurso ele é escasso, ele é aquém do que a gente precisa, acabamos tendo que recorrer a bancos, de uma certa forma, cofinanciando o próprio Sistema Único de Saúde e ainda por cima pagando juros com o próprio recurso que recebemos para atender a população. Então é uma conta meio incoerente, né?
Há Ô anos a Marcos, gente nós vem... estamos aqui na região metropolitana de Fortaleza e naturalmente no interior do Ceará, onde nós chegamos também com as 22 emissoras que retransmitem o Jornal Alerta Geral, temos hospitais filantrópicos. No Ceará, são quantas unidades de Santa Casas e hospitais filantrópicos que compõem a federação e que enfrentam essas dificuldades financeiras, até mesmo com ameaça de comprometimento ao atendimento da população? Então, no nosso estado hoje são 42 instituições filantrópicas, né? Na grande maioria no interior, e na grande maioria são o único hospital daquela região ou daquele município. Dizer que alguma delas está bem, eu estaria falando errado. Todas passam por dificuldades, todas têm as suas realidades locais que necessitam ser reavaliadas. Como a gente sabe, o financiamento do SUS ele é tripartite, né? Então ele é governo federal, estadual e municipal, e há preciso que haja aí uma renegociação desses valores para que não haja um colapso, né? Para que não haja fechamento. A gente acompanha aí pelos telejornais aí, fecha-se quase que diariamente leitos de SUS ou unidades por completo por conta do financiamento e do endividamento. Qual é o volume de dívidas dessas 42 instituições filantrópicas no Ceará na área da saúde? A dívida nossa está estimada em mais de 20 milhões, somando as nossas unidades, né? São dívidas que são cumulativas, né? Principalmente de bancos, né? Por conta de financiamentos, principalmente para pagar folha de pagamento, para pagar fornecedores, honorários médicos, né? Então a gente tem uma dívida aí bem superior a 20 milhões hoje. Estamos conversando aqui no Jornal Alerta Geral com o presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Estado do Ceará, Marcos Vinícius Graneman. Conosco também o jornalista Beto Almeida. Marcos, bom dia. A crise das Santas Casas e hospitais filantrópicos não é algo novo, como você já afirmou aí. Agora eu pergunto, como é que andam as parcerias, por exemplo, aqui, no caso específico da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, com a prefeitura, com o governo do estado? Essas parcerias, em que nível elas estão? Tem conseguido, por exemplo, de algum modo atenuar um pouco a crise e até a manutenção, o custeio da Santa Casa, por exemplo? A gente tem buscado sempre, né, Beto, a questão do apoio junto aos entes, né? No estado do Ceará existe uma política, né, principalmente para aqueles hospitais regionais, que é o fortalecimento dos hospitais polo. Então há um complemento por parte do estado. Alguns municípios também ajudam financeiramente, mas não são todos, né? Isso implica um pouco na manutenção do financiamento, mas a gente está sempre o tempo todo buscando essas parcerias para minimizar o impacto. Elas não chegam a ser suficientes, ainda há um déficit que precisa ser coberto, mas a gente tem um pouco de apoio sim, tanto do estado quanto de alguns municípios, para poder que a gente consiga manter aí algumas unidades, principalmente essas mais estratégicas em relação ao atendimento aí à população. Você disse que são 42 instituições, santas casas e hospitais filantrópicos em todo o estado do Ceará e a maioria no interior do Ceará. Essas unidades terão fôlego financeiro até quando para manter o atendimento à população de baixa renda? Há ameaça de comprometimento desse atendimento, Marcos? Na verdade, já não há mais fôlego, né? Então, a gente já vem aí com um endividamento anual, isso a nível nacional, de em torno de 10 bilhões. E isso vem se tornando cumulativo. Muitas entidades que dependem de financiamento de bancos ficam refinanciando até o momento que o banco já não faz mais essa atualização. Também temos um impacto que vamos ter agora com essa aprovação da PL do piso de enfermagem, né? Então nós teremos um impacto a nível nacional de mais 7 bilhões nas nossas contas. Há sim uma conversa, né, com o governo para que na sanção dessa lei ele coloque os recursos, né, necessários para que a gente possa então atender na plenitude, até porque nós sempre fomos os defensores também de que há sim a necessidade dessa aprovação desse piso, até porque é uma classe que mostrou de fato o seu valor, principalmente na pandemia. Porém, não adianta se aprovar um piso se não tiver o recurso necessário para conseguir honrar
com ele. Então, a gente vem buscando isso. Caso essa aprovação seja feita sem a inclusão de recursos, nós ainda teremos um aumento de mais 100 bilhões nas despesas no ano e, naturalmente, sem fonte para conseguir manter. Aí sim, a situação ainda ficará mais complicada. Conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Estado do Ceará, Marcos Vinícius Graneman. Marcos, eu quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral com esses esclarecimentos para a nossa população, principalmente do interior do estado, onde você cita que a maioria dessas 42 instituições funciona, ou seja, em alguns locais como única unidade de atendimento à população. Vamos torcer e acompanhar que essas articulações deflagradas pelas entidades que congregam os hospitais filantrópicos e Santas Casas de Misericórdia deem resultados e que nós tenhamos tranquilidade para quem mais precisa no atendimento da área da saúde direcionada à população pobre. A você, o nosso bom dia e um grande abraço. Bom dia, um abraço a todos e sempre me coloco à disposição aí quando houver alguma necessidade.